A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma gravação do canal Desperta Crente com a missionária Odete Santos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela sua vida, pela sua confiança. Irmãos, eu estou feliz e grata a Deus. Já chegamos a 901 inscritos. Estamos chegando lá aos 1000. Nos 1000 nós vamos gravar ao vivo. E o nome do Senhor será sempre glorificado na minha e na sua vida. Muito obrigado pela confiança, pela companhia. Nós estamos juntos para a glória de Deus. Amém? Capítulo 18, Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o historiador e médico Lucas, homem de Deus, separado e escolhido para um grande propósito. Assim como você, assim como eu, separados e escolhidos para um grande propósito. O Senhor nos chamou para esse tempo. O Senhor nos chamou como Esther. É para esse tempo que Deus te chamou. Então, viva os propósitos do Senhor e não pare por nada. No capítulo 18, nós vamos falar sobre a persistência na oração. Vai falar sobre uma viúva, né? Que batia a porta de um juiz iníquo, um homem que não temia Deus e não temia os homens, mas a insistência daquela mulher, batendo sempre ali para que ele julgasse a causa dela contra o seu adversário, vai fazer com que ele mude de opinião, mude de posição e faça ali o desejo daquela mulher e ajuda ela a cumprir. Então, uma vida sem oração é uma vida de omissão. Uma vida sem oração é uma vida de omissão. Então, quando você omite a oração, você está pecando. Então, nós precisamos compreender que a oração faz parte do meu relacionamento com Deus. Sem oração, eu não tenho relacionamento. Sem oração, eu não tenho intimidade. O juiz do universo nos ensina a orar a todo momento. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a aprofundar um pouquinho mais, você começa a compreender que a Bíblia toda nos ensina a ter relacionamento com Deus através da oração. Você vai ver Moisés subir ao Monte Sinai, você vai ver Moisés orando, os profetas oravam, você vai ver Elias orando, todos os homens de Deus e mulheres de Deus oraram a Deus para buscar resposta da parte do Senhor. Então nós precisamos compreender que o Senhor nos traz nesta manhã, nessa tarde de hoje, a hora que você vê esse vídeo, o Senhor está trazendo um entendimento através da oração. Então ore, busque o Senhor. Agora nós vamos falar também sobre a parábola do fariseu e o publicano. Nós vamos ver dois homens em um só ambiente. Dois homens estavam no mesmo ambiente, porém o Senhor agora vai trazer essa palavra, trazendo um entendimento. Por que o Senhor usa esses dois homens, né, nesse mesmo ambiente? Porque ali o verso 9 diz assim: para algumas pessoas que confiavam em si próprio, justiça e confiavam em sua própria justiça e menosprezavam as outras pessoas. Jesus contou esta parábola, Jesus direcionou esta parábola para as pessoas que confiavam em si próprio, aquelas pessoas soberbas, orgulhosas, religiosas, que confiam em si próprio, que não depende de ninguém, que acha que é através daquilo que é, ou daquilo que faz, ou da cadeira que tem, ou do nome que tem, ou da condição financeira que tem. Então Jesus vai falar agora para os orgulhosos. Jesus usa essa parábola de um publicano e um fariseu. Um fariseu é um líder da lei, um doutor da lei. Um fariseu era aquele que era entendido, um advogado da lei. E um publicano era aquele que trabalhava para o governo de Roma, para poder receber, né, ali o dinheiro das pessoas, para receber ali aquilo que era pagado, os impostos das pessoas. E a maioria desses homens que trabalhavam eram judeus, né? Esses publicanos eram judeus. E eles se portavam terrivelmente no seu trabalho. Eles roubavam, eles maquiavam, eles armavam. Então são pessoas que ali não tinha valor, era desprezível a sociedade, eram pessoas que não tinham credibilidade nenhuma, né? Era como um agiota, né? Pessoas que já ficam de olho. Então pessoas que não eram de confiança. Então Jesus vai usar esse nome deste homem, um publicano, e vai falar sobre o fariseu, porque era aqui, naquele momento, que as pessoas necessitavam ouvir. O Senhor usa aqui essa interpretação nessa parábola para que nós venhamos compreender sobre a religiosidade, sobre a hipocrisia, sobre o orgulho. Então vamos lá. No verso 11 diz: o fariseu em pé orava no seu íntimo, né? E ele começava a agradecer a Deus por tudo que ele tinha, por tudo que ele era, que ele não era como os outros homens, como as outras pessoas, que ele não era pecador, que ele não roubava, ele não era corrupto, ele não era adúltero, ele era um homem que cobrava os impostos corretamente. Ele falava também que jejuava 2 vezes no dia da semana, que dava o dízimo de tudo. Há pessoas que, né, se engrandecem, dizendo aquilo que faz, contando aquilo que é, falando os feitos que já fez, contando que dizima. Há pessoas que, quando vai dizimar, coloca o dinheiro aberto, né, para mostrar para todo mundo que tá dizimando, para todo mundo ver ele colocar no gasofilaço ali o seu dízimo. Ou quando vai ofertar, pega a sua nota maior para botar para as pessoas ver que tá ofertando, que dá a oferta maior, que dá o maior dízimo. Então são coisas que serão queimadas, irmão. Palha. Nós precisamos compreender. No mesmo ambiente havia 2 tipos de pessoas. E vai chegar agora o publicano
humildemente, esse homem com humildade no seu coração. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele não tinha nem coragem de chegar perto. Ele não quis nem chegar perto ali do Santo Santos. Ele ficou distante de tão pecador que ele se sentia. Ele manteve distância. E ele disse: ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, se benevolente para comigo, pois sou pecador. Reconhecer o seu pecado é para poucos, irmão. A maioria das pessoas conhece Jesus, se convertem, né? Aceita, levanta a mão, e depois essas pessoas começam a achar que não tem pecado, que da forma que tá Deus aprova, que da forma que tá bom, não precisa de transformação, não precisa de... Vocês estão ouvindo a voz aí? É a minha família que chegou aqui, tá todo mundo ali comendo, tá conversando, por isso tá saindo aí. Então, não tem problema não, vou continuar o vídeo. Então aqui eles vão compreender que o Senhor está trazendo para eles compreenderem que nós necessitamos do Senhor. Cada dia que passa você precisa reconhecer o seu pecado, reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros. O perigo da caminhada com Jesus é esse, é que no decorrer do caminho a gente começa a se sentir santo demais. A gente começa a sentir que a gente não peca, que a gente não falha, que a gente não tem sentimentos que pode nos afastar do Senhor. Isso é um perigo quando você acha que do jeito que você está bom, e o céu vai te esperar dizer: não. É tempo de mudança, é tempo de reconhecimento, é tempo de renúncia, e o momento é agora. Ou a gente olha pra gente agora e reconhece o que precisa ser mudado, ou nós ficaremos aqui e perderemos a oportunidade de viver o novo com o Senhor. Então olhe pra você e fique bem firme, pra você não voltar pra casa dos cultos sem receber nada, porque o verso 14 diz: foi para a sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloria será desprezado, mas o que se humilha será exaltado. Preste atenção, é quem se humilha que será exaltado, não é aquele que é humilhado, tá? É aquele que se humilha, aquele que se permite ser humilhado, aquele que se permite ser podado, ser limpo, ser transformado. Jeremias capítulo 18, o Senhor diz a Jeremias: desça a casa do oleiro. É aquele que se levanta e permite ser tratado, fica na mão do oleiro e deixa o oleiro trabalhar de uma forma que ele sabe como é para mim, não é dar ordem ao oleiro, né? Isaías 54 vai dizer assim, que o vaso, por acaso o vaso pode contender com o oleiro, pode dizer ao oleiro como pode trabalhar ou não, ou como tem que fazer o vaso ou não? Não. É o oleiro que faz o vaso. Então nós temos que deixar o Senhor trabalhar dentro de nós. E a pergunta que Jesus fez aqui, Jesus falou ali para os discípulos, né? Eu vos asseguro. Ele não fez uma pergunta, ele assegurou, perdão. Ele assegurou, ele deu certeza, firmeza daquele que voltou diante de Deus justificado. Ele diz: eu vos asseguro que este homem e não o outro, quer dizer, este homem, o publicano, não o fariseu, ele voltou justificado para sua casa. Quantas pessoas estão indo para o culto, estão indo para a conferência, estão indo para IBD, culto de ensino, irmão, e tá voltando para casa sem a bênção de Deus. Tá indo, tá em tudo quanto é lugar, tá com a Bíblia embaixo do baixo pregando suvaqueira, né? Mas não sabe o que é ler a Bíblia, não sabe, não tem um versículo bíblico na mente, não tem nada. Se for falar, só fala lorota, porque não tem nada da parte de Deus para falar. São pessoas que estão num ambiente espiritual, mas não são espiritual. Estão na igreja, mas ainda não se transformou em igreja. Precisamos entender, a vida do crente é crescimento. Hebreus capítulo 6, versículo 6, primeiro vai dizer assim, que nós estamos numa caminhada para o amadurecimento. Então crescemos e prosseguimos em conhecer a Deus e amadurecer. Vê um crente imaturo, um crente que está aí 200 anos na igreja, perseguindo, fofocando, caluniando, defamando, armando contenda, roubando. Esse crente está na igreja, mas não se transformou em igreja. E nós precisamos compreender como eu me transformo em igreja, missionária Odete, permitindo Deus trabalhar. Como que Deus trabalha em mim? Eu lendo a palavra, eu orando, eu buscando a Ele, eu me consagrando, eu renunciando à minha carne e deixando Ele fazer a vontade dele. Então, ore, persista na oração e seja verdadeiro na oração, tá? Não ore somente para apontar erros dos outros. Ore e aponte os seus erros. Ore e aponte. Eu tenho orado ao Senhor para o Senhor aumentar a minha fé, para que eu não venha perder a fé nesse tipo de incredulidade. Olha quantas pessoas estão incrédulos, e muitas dessas incrédulas estão dentro da igreja. Estão lá na casa de Deus. São incrédulos. Não acredito no que Deus vai fazer. Se eu olhar para o meu cenário hoje, eu desacredito. Então eu tenho orado para Deus para me aumentar a minha fé. Os discípulos orou. Nós lemos aqui no capítulo 17. Os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Para quê? Para perdoar. Aumenta a nossa fé para a gente ter capacidade de perdoar alguém. Não é fácil você continuar nesse tempo de decepções, de tristeza, e continuar firme crendo. Então você precisa orar pedindo a Deus fé. Fé é dom que só vem de Deus, tá? Fé é um dom.
ter fé também é dom. Então peça a Deus fé para que você continue. Aí Jesus vai abençoar as crianças, e no meio daquele contexto havia pessoas ali, né, que estavam repreendendo aquele comportamento de Jesus, que Jesus abençoava as crianças, né? E ali Jesus vai compreender o coração de cada um deles, e Jesus vai chamar a atenção daquelas pessoas para que eles compreendam que se não tivermos a pureza do coração de uma criança, nós não entraremos no reino dos céus, nós não estaremos na glória, nós não iremos para o céu. Pode observar, eu tive 3 filhos pequenos, hoje meus filhos são adultos, são grandes, mas quando meus filhos eram pequenos, eu corrigia eles, né, batia neles, e eles ali chorando naquele momento que eu batia, eu abraçava e beijava, eles não rejeitavam, eles vinham no colo, eles abraçavam, porque tem pureza no coração. Pega uma pessoa adulta hoje, dá um tapa, ela quer te matar. Ela quer revidar na hora, mas uma criança, ela tem pureza no coração, ela não tem maldade, ela não guarda maldade, ela não fica com raiva, ela não fica com ódio. Agora a criança, quando uma certa idade, a partir de 7 anos, que já começa a ter maldade, aquela criança já não tem mais aquela pureza. Então Jesus pega uma criança e representa a pureza do coração daquela criança. Se o seu coração não estiver puro, transparente, nós não chegaremos ao céu. Algumas pessoas ali, alguns certos líderes ali, vai questionar aquilo ali, então nós poderemos ir. Olha só, Jesus continua, aí vai chegar um líder, né, um judeu ali, um líder, e vai dizer ao Senhor assim, bom mestre, e ele vai dizer, por que me chamas de bom? Porque ele sabia que para reconhecer alguém como mestre, ele vai dizer, bom é Deus, então ele está dizendo, você está me reconhecendo como Deus. Ele vai dizer para aquele judeu, para aquele líder, vai dizer, então você está me reconhecendo como Deus. Eu sou Deus, porque os fariseus, os judeus ali, os líderes, não queriam reconhecer Jesus como filho de Deus. Então quando ele chegou e falou, bom mestre, Jesus fala, por que me chamas bom mestre? Ninguém é bom senão a Deus. Jesus está dizendo, você está me reconhecendo como Deus? Se eu sou bom, você está me reconhecendo como Deus. Então Jesus pega ali e fala, gente, é muito lindo os ensinamentos de Jesus. E Jesus agora vai falar também sobre a avareza. Porque esse líder que chega é um homem muito rico. E ele vai dizer, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e honrarás a teu pai e tua mãe. Ali no verso 21, ele vai dizer assim, o jovem vai replicar a Jesus. Esse certo líder da sinagoga, tá? É um jovem. Ele vai dizer, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância, desde a minha juventude. E Jesus vai dizer, ao ouvir isso, Jesus exortou, contudo algo ainda te falta. Vende tudo que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois disso, segue-me. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, porque ele era muito rico. E observando o semblante abatido dele, Jesus vai dizer, quão dificilmente entrará no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. O Senhor não está dizendo que um rico não vai ser salvo. O Senhor está dizendo que aquele que possui muita riqueza e aquele que tem o seu coração nas riquezas não entrará. Por quê? Não tem coragem de abandonar, não tem coragem de abrir a mão. É por isso que o Senhor, às vezes, irmãos, nós precisamos compreender. Há pessoas que oram para ser rico, mas o Senhor não dá riqueza. Porque se der riqueza, aquela pessoa se perde e não tem a salvação. Então Deus dá para a gente aquilo que Ele sabe que nós poderemos nos dar. E precisamos compreender, quando essa viúva bate a porta do juiz Inico, orando, insistindo, muitas pessoas confundem aquilo. Não, eu quero ser rico, eu vou orar para ser rico, vou orar para ser rico, vou orar para ser rico. Se torna um rico, perde a salvação, vai com sua riqueza para o inferno. Ou pessoas que pegam essa parábola aqui da viúva, que ora ao juiz Inico e quer orar para o casamento dos outros. Não, eu quero a mulher do meu irmão, eu quero aquela mulher. Não, eu quero o esposo da minha irmã, eu quero... Tem pessoas que estão orando para Deus destruir casamento. Deus não destrói família para construir tua família, não, minha querida. Tira isso da mente. Deus não destrói família para construir outra família. Não existe isso. Há pessoas que destroem um casamento e postam nas redes sociais que é presente de Deus. Não é presente de Deus, não, meu. Foi o diabo que colocou no teu caminho. Ali é a sua destruição. Porque Deus não destrói família para construir outra. Deus não vai destruir aquilo que Ele construiu para poder dar para outras pessoas, sabendo que o Senhor tem coisas melhores para dar. Então nós precisamos compreender. A insistência na oração é para pedir aquilo que Deus tem. Então aprenda a orar. Ore a Deus para que Ele te dê e te entregue aquilo que Ele tem, que Ele te preparou para você. Amém? Então vamos lá. Não coloque dificuldade, tá? Porque depois desse jovem ouvir, e as pessoas que ouviram aquilo que Jesus falou, a dificuldade de um rico entrar no céu, por quê? Da soberba, do orgulho, da dificuldade de renunciar a si próprio. Renúncia é algo, irmãos, que não é para todos, tá? Renunciar às suas vontades, seus desejos, a si próprio não é para todo mundo, não. Então aquelas pessoas que ouviram essas palavras começaram a questionar. Se é dessa maneira, quem poderá ser salvo? Eles começaram a colocar impedimento. Não dificuldade.
dificulte, irmão, quando você não está disposto a renunciar. Não dificulte quando você não está disposto a confessar. Não dificulte a obra do Senhor. Não dificulte ser cristão. Tem pessoas que falam, é muito difícil ser crente. Não é muito difícil ser crente. O difícil é nós renunciarmos. O difícil é nós confessarmos pecado. O difícil é nós olharmos para nós mesmos e dizer, eu pequei nessa área, eu falhei nessa área e eu preciso de mudança nessa área. Essa é a dificuldade que nós temos. O evangelho não é difícil de seguir. Difícil é você compreender que você precisa negar a você mesmo e continuar. Então, não tem dificuldade a servir a Deus. O difícil é nós negarmos a nós mesmos. Amém? Então, vamos lá. Jesus prediz outra vez o holocausto. Agora, Jesus vai predir novamente a sua morte. Ele não deixa ninguém desapreparado, irmão. Deus não deixa ninguém, Ele sempre ensina, Ele sempre fala, Ele nos mostra, Ele não deixa ninguém enganado. Quando Jesus me chamou para esta obra, eu lembro, não esqueço daquele dia, foi no dia 29 de maio de 2017, tinha um mês de crente, foi no dia do meu aniversário. Jesus usou uma irmã e falou comigo que tudo que tinha para falar comigo estava em Jeremias capítulo 1. E Jesus usou a boca dela e falou, você vai sofrer, vai ser rejeitada, perseguida, jogada para fora, você será rejeitada ao ponto deles te expulsarem de dentro da igreja. E eu vivo isso na pele. Há pessoas que me fecham tanto até eu sair para mim não ficar. Eles cercam de um lado e do outro para me expulsar para fora, para me sair com as minhas pernas, para não ter que abrir a boca. É terrível. E eu vivo isso na carne. Mas Jesus não me deixou enganada. Jesus não me deixou enganada. E eu aceitei essa missão. Então Jesus aqui vai mostrar a missão dele. Ele seria morto. Ele vai falar, ó, ele será entregue aos gentios. Zombarão dele, insultarão, cuspirão nele. Depois de muitos açoites, o matarão. Ele fala o seu sofrimento que vai acontecer. Ele não deixa os discípulos desapercebidos. E contudo, no terceiro dia, ele ressuscitará. Glória a Deus. Aleluia. Foi por mim, por você, pelo meu e seu pecado que Jesus se entregou naquela cruz. E os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O que significava dessas palavras ainda. Não era o momento de saber. Portanto, não podia entender o que estava falando. Porque não era o momento de compreender. Tem coisas que você não vai compreender. Tem coisas que você não vai compreender porque não é o momento de você entender, não é a hora de você compreender. Então tem coisas que vai acontecer que você não vai entender hoje, mas amanhã você vai entender. Hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai compreender. Um homem cego no meio do caminho, Jesus está se aproximando de Jericó, que a gente conhece, né? O cego de Jericó, e esse homem vai ganhar a visão por insistência. No meio do caminho, ele está ao lado no caminho, né? Sentado, e ele começa a clamar. Ele vai saber que Jesus está chegando a Jericó. E ele começa a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus de Nazaré, que vinha passando, este homem começa a clamar por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então quer dizer, alguém que entendia a lei, alguém que entendia a profecia, sabia que o Messias viria da descendência de Davi, e ele começa a clamar. E os que à frente iam, né, os discípulos e aqueles que iam à frente, mandavam esse homem se calar. Porque quem está na frente sempre vai tentar te calar. Quem está na sua frente vai tentar te parar. Quem está na sua frente vai tentar fazer você desistir do caminho, desistir da chamada, desistir do ministério. Quem está à minha frente há mais tempo são quem tenta me calar, são quem tenta me parar. Mas esse homem gritava mais alto. Você precisa compreender. Quando tentarem abafar sua voz, grite mais alto. Quando tentarem te parar, caminhe mais rápido. Quando tentarem te matar, continue vivendo. Oh, glória! Aprenda isso. Quem está na frente sempre vai tentar parar. Sempre vai tentar impedir que você possa passar essa pessoa. Então quem está na frente sempre vai tentar te parar. Quem tentava parar esse homem aqui eram os próprios discípulos de Jesus. Os próprios discípulos repreendiam e mandavam eles calarem a boca. E ele gritava mais alto ainda. Mais alto ainda. Preste bem atenção. O verso 40 diz assim: foi então que Jesus parou e ordenou que fosse trazido até ele. Jesus não ouviu. Jesus parou. Porque Jesus está ouvindo. Ele está ouvindo o seu clamor. Vai chegar a hora que ele vai mandar te chamar até a presença dele. E vai te fazer essa pergunta: o que queres que eu te faça? Quando Jesus te perguntar, saiba pedir, irmãos. Quando Jesus perguntar o que quer que você faça, saiba pedir. E a resposta desse homem vai ser rápida. Ele vai dizer: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a ver, eu quero voltar a andar com as minhas pernas e trabalhar para mim próprio. Eu quero fazer aquilo que ninguém precisa fazer por mim. Você está compreendendo? E Jesus vai recuperar a visão daquele homem e vai dizer: a tua fé te curou. É a tua fé que vai te levar ao propósito. É a tua fé que vai fazer acontecer. Você precisa ter fé. Você não pode perder a fé agora porque a circunstância está difícil, porque a circunstância está desfavorável. Continue, não pare por nada. É tempo de prosseguirmos a caminhada, é tempo de glorificarmos a Deus, é tempo de observar
que através da sua vida, multidões de pessoas estão se exemplando. Sempre, vira e volta, alguém manda mensagem para mim e fala: missionária, a sua persistência, a sua insistência na sua vida, eu vejo como tá, eu sei a situação que tem acontecido, mas eu vejo a tua insistência e você não para, você caminha, você não desiste. Alguém tá se espelhando em você, minha querida. Alguém tá olhando para você, meu irmão. Alguém tá olhando a sua fé. Então ore a Deus pedindo mais fé no dia de hoje para você prosseguir a caminhada. E o que você tiver de abrir mão, abra mão, mas não deixe o que o Senhor tem contigo. Amém? Pois aqui o versículo 29 diz assim, ó: então Jesus lhe afirmou: com toda certeza, eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente muito mais, e ainda na era futura, a vida eterna. Você está entendendo? Esse versículo 30, eu deixei para falar por último, porque ele é muito profundo. Nós receberemos nesse presente, você que abriu mão de tudo para servir a Jesus, para seguir a Jesus. Esse versículo é para minha vida hoje, veio como uma resposta. Essa semana todinha eu tenho falado com Deus o que eu preciso fazer, e nesse versículo Jesus falou comigo: receberá nesse tempo presente. É hoje, irmão. Receberemos nesse tempo presente tudo aquilo que você abandonou, a droga que você abandonou, a bebida que você deixou, as más línguas, as más companhias, os ambientes malignos, a vida que você largou, abandonou lá atrás para servir a Deus. A verdade que você aceitou na sua vida, a viver os projetos, os propósitos de Deus, você receberá nessa era, nesse ano. Você não vai morrer sem ver Deus fazer na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Continue fiel. E outra coisa, quando você morrer, no futuro, na eternidade, você vai ter vida eterna. Eternidade com Ele. Seca. Grife esse versículo aí. Grifa esse versículo do número 30, do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, e guarda ele para a sua vida. Vai valer a pena toda renúncia, vai valer a pena toda rejeição, vai valer a pena toda perseguição, todas as calúnias, toda defamação. Vai valer a pena. Quem não recebe nesse tempo presente, você vai receber muitas vezes mais. Tudo que você perdeu, tudo que você foi danificado, você vai receber. O Senhor falou comigo: minha filha, te fiz a promessa lá atrás, eu vou te dar prosperidade, eu vou te fazer grande na terra, mas maior é Deus, tá? Entenda isso. Há uma promessa sobre a minha vida e uma promessa sobre a sua vida. Você não precisa acabar a sua saúde, você não precisa entrar em guerra com ninguém, você não precisa negar a Deus para poder ter as coisas que Deus te prometeu. Vai vir na hora certa, no tempo de Deus, e é nesse presente. E no futuro, na eternidade, você ainda terá uma mansão no céu e morará com Ele. Então fica com esse versículo para o seu dia. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Não negue ao Senhor com as suas atitudes, não negue a Deus, não esqueça o que Deus tem com você. Deus irá fazer coisas grandes, amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Seja bem-vindo a esse canal Desperta Crente. Muito obrigado pela sua companhia. Perdão as falhas, que nós somos falhos, mas eu tô lutando para melhorar, porque comigo não tem esse negócio, não. Eu sou falho, sou pecador, não tem jeito. Não, irmão, eu tô lutando, guerreando para melhorar dia após dia, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na sua vida. Então lute, não aceite esse negócio, esse jargão mundano na sua boca, não. Eu sou pecador, né? Eu sou falho, né? É difícil. Não, é difícil para todo mundo, mas se você não lutar, você não tem mudança nem transformação. Então, lute para ser transformado no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que a graça te alcance. Vamos orar? Senhor, nós oramos agora te pedindo fé neste momento. Queremos clamar por fé, ó Pai. Aumenta a nossa fé para continuarmos crendo, aumenta a nossa fé para continuarmos acreditando, aumenta a nossa fé para continuarmos prosseguindo. Senhor, eu creio em tudo que o Senhor vai fazer, eu creio na Tua misericórdia, eu creio na Tua bondade, eu creio no propósito, eu creio. E nesse processo agora eu também creio que estamos chegando ao propósito do Senhor e viveremos milagre, maravilha, prodígio, viveremos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós aqui nessa terra e também viveremos no céu. E se por acaso, Senhor, o arrebatamento for hoje, não der tempo de vivermos o propósito, nós viveremos na eternidade tudo que a Tua palavra tem nos prometido, que o Senhor nos prometeu. Teremos vida eterna com o Senhor e é isso que importa. Por isso estamos na Tua presença e te glorificamos no nome de Jesus. Amém? Siga o alvo e o alvo é o céu.